Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus. Capítulo 15. Atingindo o objetivo. Lembro-me bem de um homem de negócios altamente respeitado e com próspera vida financeira, que estava pensando seriamente em se tornar cristão. Seu interesse pelo estudo da Bíblia foi despertado durante umas palestras que eu estava dirigindo numa pequena cidade escandinava. O que o está impedindo? Perguntei-lhe. Ele não respondeu, simplesmente fixou o olhar no chão. Insisti. O que você realmente tem na vida para não ter certeza de que é um filho de Deus? Sua resposta veio em 3 palavras curtas. Não tenho nada. Fiquei profundamente impressionado com isso. Esse bem-sucedido homem de negócios falou a pura verdade. Sua honestidade fez com que percebesse os fatos reais da vida. Se bem que gozasse de boa saúde, respeito do povo e bens materiais, sentiu a necessidade de algo maior, algo mais importante. Fama e fortuna não tinham sentido, porque lhe faltava aquilo que era essencial à verdadeira felicidade. Contrastando fortemente com a resposta desse homem de negócios, estão algumas afirmações de um cristão que passou 3 anos na prisão por causa de suas convicções religiosas. Num livro escrito após sua libertação, ele descreve seus pensamentos e sentimentos enquanto estava em solitária reclusão, numa cela totalmente isolada do mundo exterior. Ouça suas palavras. Não tinha uma Bíblia na mão, nem relógio no pulso, nem lápis ou papel no bolso. Não havia esperança real de libertação. Não havia genuína esperança de vida. Não havia verdadeira possibilidade de me reunir àqueles a quem amava. A única realidade era meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Despojado de tudo, ele se tornaria tudo para mim. Romperia minhas barreiras e alargaria meus horizontes na estreita cela. Seria meu mais abundante sustento no meio da escassa alimentação. Ele me faria feliz com o seu semblante e me deixaria ouvir sua voz. Isto me faz lembrar do testemunho de Paulo em circunstâncias semelhantes. Sozinho, numa úmida cela de prisão, aguardando sua execução, o valente apóstolo escreveu: Quanto a mim, a hora de ser sacrificado já chegou. Já é tempo de deixar esta vida. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora o prêmio da vitória está me esperando. A coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que esperam, com amor, a sua vinda. A quem iremos? Certa vez Jesus perguntou a seus discípulos se eles também o abandonariam. Pedro respondeu com outra pergunta. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Hoje fazemos o mesmo tipo de pergunta. Aonde iremos? Quem resolverá nossos problemas? Quem nos dará esperança para o futuro? Quem proverá orientação segura? Se perguntarmos a alguém para saber de onde viemos, a resposta pode ser: não sei. Quebrar a cabeça com problemas que não têm solução imediata faz com que a maioria das pessoas fique irrequieta e insatisfeita. A vida não é completa. Deixados à nossa sorte, sentimos um vazio que reclama ser preenchido. Por que existe o universo? Por que os seres humanos estão neste planeta? Por que estou aqui? Existe vida após a morte? O que me acontecerá? Meu destino na vida futura depende do tipo de vida que levo hoje? Consideramos a velha interrogação. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Comemos, trabalhamos, dormimos, passam dias, semanas e anos. Envelhecemos, adoecemos e enfraquecemos. E daí? Será que passamos por tudo isso apenas para ser largados como trapos velhos? Será que precisamos ser deixados de lado só para que outros tomem nosso lugar? Como será possível juntar as peças desse grande quebra-cabeças? Uma viva fé em Cristo supre as respostas para muitas das questões formuladas. Até onde nos convém saber, Cristo revelou a verdade acerca de Deus, da vida e da morte. O cristianismo nos conta de onde viemos, por que estamos aqui e para onde estamos indo. Em 1938, o filósofo chinês Dr. Lin Yutang escreveu um livro intitulado The Importance of Living, A Importância de Viver, que o tornou mundialmente famoso. Tratava do assunto da alegria de viver e foi impresso em muitas línguas. Lin Yutang fora um cristão, mas em seu livro ele conta por que disse adeus ao cristianismo. Um dos capítulos é intitulado Por que sou pagão? Mas depois de viver por alguns anos esse tipo de vida, ele mudou de ideia.
Em 1959, escreveu outro livro, From Pagan to Christian, de pagão a cristão. Em suas páginas descreve sua jornada de volta à fé cristã e dá as razões pelas quais voltou. Esse filósofo asiático, mundialmente famoso, apresenta também uma descrição interessante das grandes religiões orientais nas quais se tornou tão versado, mas ele termina com esta comparação. Apaguem as velas, o sol saiu, disse um grande filósofo solitário quando o imperador Yao assumiu o trono. Tal é o produto natural da imaginação quando os homens veem uma luz incomparável. O mundo de Jesus é o mundo da luz do sol, comparado ao dos sábios e filósofos e homens cultos de qualquer país. Qual o Monte Jungfrau, situado nos Alpes, atinge mais de 4.158 metros, que se ergue acima das geleiras no mundo da neve e parece tocar o próprio céu, os ensinamentos de Jesus têm aquela qualidade do que é imediato, claro e simples, os quais envergonham todos os demais esforços da mente humana para conhecer a Deus ou indagar por ele. O Dr. Lin Yutang deu também o seguinte testemunho pessoal. Por mais de 30 anos, minha única religião era o humanismo. A crença de que o homem, guiado pela razão, era autossuficiente, que o progresso no conhecimento por si só seria automaticamente responsável por um mundo melhor. Mas tendo testemunhado o avanço do materialismo do século XX e os feitos das nações que vivem sem Deus, estou agora convencido de que o humanismo não é suficiente. Que o homem, para sobreviver, precisa do contato com um poder fora e maior do que ele mesmo. E é por isso que voltei para o cristianismo. Não pergunto mais, existe uma religião satisfatória para o educado homem moderno? Minha busca terminou. Regressei ao lar. A eternidade no coração. Há milhares de anos, Davi expressou seus mais profundos anseios nestas palavras. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Para a maioria das pessoas, chega um tempo em que sentem essa intensa sede por algo que falta em sua experiência. Um vazio indefinido, um anseio espiritual insatisfeito, testificam do fato de que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Nossa felicidade não pode ser completa enquanto nossa busca não tenha terminado e não tenhamos regressado ao lar mais uma vez. Como encontrar o caminho? A resposta de Cristo à pergunta mais importante da vida não é complicada. Pode ser compreendida por homens que vivem sob as condições mais primitivas possíveis. Mas pode também ser compreendida por cultos cientistas e grandes eruditos. A resposta é encontrada nestas palavras. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os que creem no seu nome têm o poder, o direito de se tornar filhos e filhas de Deus. O que significa isso? Uma das melhores respostas está nestas simples palavras. Você não pode limpar seus pecados do passado, nem mudar seu coração e se tornar puro. Mas Deus promete fazer tudo isso por você através de Cristo. Se você acreditar nessa promessa e em seguida confessar seus pecados e se entregar a Deus, você desejará servi-lo. Ao fazer isso, Deus certamente cumprirá sua palavra. Se você crer na promessa, crer que será perdoado e purificado, Deus suprirá o que falta. Você será curado da mesma maneira como Cristo deu saúde para o paralítico andar, quando ele acreditou que estava curado. Assim será se você crer. Não espere sentir que está curado, mas diga, eu acredito nisso, e assim acontecerá. Não porque eu tenha esse sentimento, mas porque Deus prometeu. Apenas o Evangelho é capaz de oferecer tal meio de salvação. Outras religiões deixam que os homens levantem a si mesmos por seu próprio poder, porém Jesus Cristo nos eleva para Deus. Chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Conhecer a Cristo. Há muitos anos, numa pequena escola, havia um velho professor, cuja vida exercia forte e positiva influência sobre seus alunos. Um jovem curioso queria descobrir o segredo do poder do velho professor. Uma noite, o rapaz se escondeu em sua sala de estudos, onde o mestre tinha o hábito de passar alguns momentos antes de se recolher para dormir. Já era tarde quando o mestre chegou, e o jovem viu que ele se assentou para ler a Bíblia, e depois curvou a fronte numa oração silenciosa. Finalmente, fechou a Bíblia, olhou para cima e disse em voz alta:
Bem, Senhor, continuamos nos conhecendo um ao outro. Nós também podemos ter essa agradável experiência de conhecer a Jesus intimamente. Suas palavras são tão novas e pessoais hoje como há 20 séculos, quando o povo se reunia para ouvi-lo. Ele nos livra dos temores